Olá, vamos falar de inteligência artificial. Diferente do meu vídeo de inteligência artificial, dessa vez vamos falar da IA de verdade, mais especificamente da inteligência artificial que gera imagens, tais como o Midjourney, o Adobe Firefly, DALL-E e tantas outras. A discussão não é nova, mas nos últimos dias ganhou um pouco mais de corpo e algumas novas nuances interessantes. E sim, o tema é complicado. Envolve questões éticas e valores, e isso esbarra muito no que cada um acredita. Também por ser algo muito recente, é até complicado ter algumas definições para algum tipo de regulação ou legislação. Então muita coisa que eu vou dizer aqui é com base no que eu acredito, nos meus valores pessoais e nas minhas crenças. Vamos começar do começo. Esse tipo de inteligência artificial que gera imagens tem um problema fundamental. Ele não cria nada. Ele necessita de um longo treinamento com centenas de milhares de imagens para poder aprender a gerar suas próprias imagens. A IA aprende o que é uma pessoa, um prédio, um cachorro, tudo nesse treinamento. Quanto mais imagens ela treinar, melhor ela consegue ser. Mas não é um aprendizado real. É tudo feito com base em cálculos matemáticos e estatísticos, onde a imagem gerada é validada por pessoas reais, para dizer se está ou não correto. O problema é, de onde vêm essas imagens usadas para treinar esses mecanismos? A primeira questão ética é que simplesmente foram roubadas da internet. Centenas de artistas reconhecem seus trabalhos reproduzidos em inteligência artificial e eles nunca deram autorização ou foram perguntados se eles permitiam esse tipo de uso. Existe uma percepção de que se está na internet é de graça e qualquer um pode usar. Não pode. Isso também não começou com a inteligência artificial. Eu mesmo, na minha grande significância online, já tive fotos e imagens minhas apropriadas e que outras pessoas usaram e nem mesmo os créditos foram dados. Mas com a IA, isso tudo ficou muito mais grave, principalmente porque as imagens produzidas reproduziam um estilo, mas não era exatamente alguma imagem específica de um artista. O pior, combinava pedaços de vários estilos e de artistas diferentes. Sendo extremamente generoso, as imagens geradas com IA são, no mínimo, plágio. A Adobe, por exemplo, tenta contornar esse problema ético dizendo que seus treinamentos foram feitos apenas com imagens que ela possuía. E como a Adobe possui um gigantesco banco de imagens, esse pode ser realmente um caminho para resolver isso. Nos últimos dias, um trecho estranho dos termos de uso dos produtos da Adobe está causando bastante confusão. O trecho diz que, ao aceitar os termos de uso e usar os produtos da Adobe, o usuário concorda integralmente que qualquer coisa produzida poderá ser usada para Adobe para alimentar os seus modelos de inteligência artificial. O que deixou muita gente revoltada, principalmente porque a Adobe é quase um monopólio. Você não tem uma alternativa. Eu não conheço nenhum fotógrafo que não use Photoshop e Lightroom para tratar suas fotos. Eu conheço alguns ilustradores, por exemplo, que usam outras ferramentas para desenhar, mas em algum momento acabam usando algum produto da Adobe para finalizar suas artes. O problema é que não existe um lugar ou um meio que você possa optar por não ceder às suas criações. Usou? A Adobe pode pegar. Em um comunicado, a Adobe disse que não é bem assim, interpretaram errado, quem me conhece sabe, mas também não foi muito clara sobre isso. É um risco muito grande para algumas empresas ver trabalhos confidenciais ou exclusivos indo parar em alguma coisa gerada por inteligência artificial só porque você abriu a imagem em alguma ferramenta da Adobe. Existem movimentos que inclusive estão tomando atitudes jurídicas para garantir que isso não aconteça e que a Adobe seja mais clara sobre isso. Outro ponto de vista sobre o uso da inteligência artificial é o princípio que não existe consumo ético no capitalismo. Se tudo produzido nesse sistema é fruto da exploração do trabalho alheio, então não faz muita diferença usar ou não IA para gerar imagem. E que pessoas perderam o emprego ou a apropriação de trabalho de ilustradores e artistas é só mais um dia no capitalismo. E isso, de fato, é um problema com raízes profundas e que apenas aceitar e não fazer nada, ou pior, até colaborar com isso, também não é algo que eu me sinta confortável. Mas também não acho que seja salvo-conduto para fazer o que bem entender, sem consequências. Infelizmente, enquanto estivermos inseridos nesse sistema, só podemos aliviar nossas consciências mesmo e lutar para que as coisas mudem. E aqui que eu acho que o uso da inteligência artificial ganha várias ramificações. É mais um dos assuntos que em algum momento vamos precisar de leis e regras claras, principalmente na coleta dos dados de treinamento. As empresas não podem simplesmente roubar tudo e não dar crédito ou pagar os artistas. Elas, inclusive, precisam pedir permissão para usar o seu trabalho. Eu também acredito que a IA pode ser usada como um ponto de partida e não como produto final. Por exemplo, eu não sei desenhar e a maioria das pessoas não sabem desenhar, mas com um assistente assim, uma inteligência artificial, qualquer pessoa pode gerar uma boa imagem para uma ideia, seja um móvel para sua casa, uma tatuagem ou
qualquer outra coisa. Com essa imagem, um trabalhador real pode criar o produto final. E não é apenas gerar imagens por inteligência artificial e depois fazer pequenas interferências, é realmente trabalhar com base na imagem e não a imagem em si. Uma polêmica que rolou esses dias foi um canal grande do YouTube usando IA para criar as capas dos vídeos. E isso pegou bem mal, porque esse canal sempre divulga trabalhos artísticos. E pareceu bem paradoxal usar uma ferramenta que trata tão mal os artistas para gerar as capas. Após muitas explicações, foi dado o argumento que pagar artistas é caro e complicado. Existem prazos, demandas, e a IA era o caminho mais fácil e eficiente, não mais ético. Ao meu ver, por causa do tamanho e da relevância desse canal, e justamente pelo alinhamento dos valores desse canal em divulgar artistas, pegou muito mal. Eu não estou defendendo o pagamento de artistas com divulgação ou fazer os tais concursos culturais. Divulgação é importante, mas não paga boleto. Não coloca comida na boca de ninguém, mas é algo valioso. Dá para negociar um pagamento em dinheiro e divulgação, em um esquema que todo mundo ganha. Um artista em começo de carreira pode se beneficiar da divulgação e do pagamento para construir seu portfólio, construir seu nome até conseguir se manter sozinho. Tudo depende. Um canal com 100 e poucos seguidores não pode ser cobrado do mesmo jeito que um canal com centenas de milhares de seguidores. Do mesmo jeito que se sua tia usar a inteligência artificial para gerar uma imagem do cachorro dela, é completamente diferente de uma multinacional usar a IA para ilustrar todo o seu livro ou fazer a capa de uma revista ou de um livro. Por ser plágio ou roubo, eu acho que o único lugar possível para o uso de imagens de inteligência artificial é por leigos, uso não profissional ou trabalho de escola, etc. Coisas assim. E para expressar ideias ou pensamentos, para então um profissional mesmo, de verdade, com um pagamento justo, desenvolver a peça ou a ideia. Por exemplo, em agências de publicidade é muito comum o uso de referências, fotos, músicas ou outras mídias para ponto de partida para outras coisas. Então colocar inteligência artificial nesse passo, para mim, eu vejo como um bom uso e um uso natural da ferramenta. Afinal, no fim das contas, a inteligência artificial é isso, uma ferramenta muito poderosa, sim, mas é isso. O verdadeiro poder da criação está nas pessoas, nos artistas, nos seres humanos, com seus anos de estudo, anos de prática, anos de dedicação ao trabalho de criar algo. E longe de ser uma conclusão sobre o assunto, eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e também o seu like. E até a próxima!